Luciano Hang, bem-vindo ao Papo Antagonista, tudo bem? E aí, Cláudio, prazer em vê-lo. Quanto tempo? Muito bem. Bom, o motivo do meu convite a você é que você tem dado entrevista a outros órgãos, a outros veículos de comunicação, desde que foi alvo da operação de busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal, instigado ali por alguns elementos da oposição, né, senadores, Randolfo Rodrigues, deputados do PT, do PSOL, etc. e tal. Bom, primeiro eu queria que você fizesse uma apreciação geral, em virtude do conhecimento que agora todos temos de que essa operação foi baseada simplesmente em mensagens, em matérias, né, do site Metrópolis, que reproduziram mensagens do grupo de WhatsApp de vocês. Então, faça aí a sua apreciação e a gente segue na conversa, que eu tenho aqui uma série de questionamentos para você. A todos vocês que nos ouvem aí no Papo Antagonista, ao Cláudio, é muito importante, né? Passou-se praticamente uma semana, hoje é 9 dias que eu estou censurado. E lá na quarta-feira da outra semana, quando saiu a primeira reportagem fake do Metrópolis, eu não dou bola, porque todo dia sai alguma coisa sobre alguma polêmica da minha pessoa. Desde que eu me tornei um ativista político, todos os dias, o outro lado tenta desconstruir a minha pessoa, porque eu estou do lado do presidente. Então, eu não dei bola na quarta-feira, na quinta-feira, eu peguei e liguei para o Guilherme Amado e falei, Guilherme, o que você colocou aí não condiz com a verdade. Senão eu sei, Luciano, que você não tem nada a ver com aquele papo de eu prefiro um governo militar do que a volta do Lula. Mas você fazia parte do grupo e a gente colocou uma mensagem tua. A minha mensagem era mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 anos de Tarcísio, e nós limpamos essa vagabundagem aí. E a vagabundagem que eu falava é melhorar o nosso governo, melhorar o governo do Brasil. Menos burocracia, menos inchaço da máquina pública, menos Brasília, mais os brasileiros que possam pegar tudo isso que nós temos hoje no nosso país e fazer uma das maiores nações do mundo. E avisei ele, inclusive, e gravei, por sorte, eu gravei a conversa que eu tive com o Guilherme Amado, isso na quinta-feira à noite. Disse, Guilherme, então você faça uma nova reportagem, avise que eu não tenho nada a ver com isso e tenho certeza, tá, são 2 gravações que eu fiz, coloquei para a imprensa já isso, que se você não desmentir, a Polícia Federal vai vir na minha casa. Não deu outra. 3, 4 dias depois, na outra semana, na terça-feira, lá estava a Polícia Federal na minha casa. Eu nunca vi uma rapidez tão grande numa operação como essa, né? Eu acho que foi tudo premeditado, talvez com o Metrópole ou com o Guilherme Amado, mas já estava tudo pronto para que o Randolfo Rodrigues pedisse a quebra do sigilo, o cancelamento das contas, as minhas contas nas redes sociais. E hoje eu vejo que, na realidade, a Polícia Federal pediu somente os celulares para ver se aquilo era verdade, mas muito daquilo que foi pedido pelo Randolfo Rodrigues. Montaram uma peça de ficção. Eu quero crer que Alexandre de Moraes, o ministro, foi levado ao erro em deixar tudo isso acontecer. Eu espero para que nós tenhamos realmente uma eleição democrática, que volte as minhas contas nas redes sociais e eu possa participar dessas eleições como qualquer brasileiro normal. Eu pergunto para você, Cláudio, e as pessoas que me ouvem, né? Por que estão cerceando somente um lado nessa política, deixando um lado tudo pode e outro nada pode? Isso não é democracia, isso não é bom para a nossa jovem democracia brasileira. Luciano, você tem sido citado aí em diferentes inquéritos, desses inquéritos políticos aí que foram abertos, desde o inquérito da fake news, depois atos antidemocráticos, depois milícias digitais e tal, e inclusive o juiz auxiliar do Moraes, na manifestação que sustenta aí essa decisão do Moraes, ele faz essa relação e te coloca como elo em função aí de relacionamento teu com
Alan dos Santos, outro com um empresário que teria fornecido caminhões para o 7 de setembro do ano passado, e, de fato, no 7 de setembro do ano passado, nós tivemos aqui uma tentativa de invasão do Congresso e do Supremo. Eu cobri aqui, passei no meio dos caminhões, então foi uma realidade. De fato, nós presenciamos, testemunhamos alguns enfrentamentos. Não é a primeira vez, eu já testemunhei situações semelhantes no passado, envolvendo o MST, envolvendo outros movimentos de esquerda, já vi carro sendo incendiado no meio da esplanada aqui, invasão de Ministério da Agricultura, que quebraram tudo, enfim. A violência, ela parece recorrente na política brasileira. Mas a minha pergunta para você como é que você responde a essas acusações, né, do seu relacionamento aí, possível financiamento ao Alan dos Santos, e também essa sua relação com esse empresário que teria fornecido caminhões para o 7 de setembro do ano passado? Esta é uma obra de ficção, feita por esse desembargador que hoje parece trabalha lá junto com o Alexandre de Moraes. Uma obra de ficção. Fizeram até um PowerPoint, né? Aliás, PowerPoint aceita tudo. Lá está a minha figura, a figura do Coco Bambu, né, do Afrânio, como se nós fizéssemos alguma coisa. Zero. Não encontraram, quando já pegaram meu celular em 2020, não vão encontrar nada de financiamento em alguma coisa ilegal. Aliás, quero dizer para você que aquele cara que mandou alguns caminhões para Brasília é um brasileiro normal, um empresário, e que é meu fornecedor de capacetes de moto. Agora, Alan dos Santos, quando, numa época, saiu no Jornal Nacional, porque diziam que eu financiava Alan dos Santos. Veja bem, o Alan dos Santos é o seguinte: se encontrarem 1 centavo do Hang na minha conta, eu visto uma camisa do Lula e dou uma entrevista no Jornal Nacional. E naquela época eu disse, até eu volto a botar propaganda no Jornal Nacional. Então é o seguinte, nada mais é do que peças de ficção colocada em PowerPoint para levar o ministro ao erro. Não existe nada de errado. 7 de setembro do ano passado, eu fui na Paulista. Até dei a minha palavra lá falando sobre a Argentina. Eu não vou jamais entrar numa guerra que eu sei que eu não vou vencer. Nunca atentei contra o STF, né? Embora que sempre tento me colocar como se algo de errado fosse. Inclusive, lá atrás tinha o Brasil 200, onde eu era signatário. Eu estava em Nova York na época e estava lá o Flávio Rocha. Você não assina aqui para a gente fazer o Brasil 200, 2022 serão 200 anos de independência e tal. E qualquer coisa que aconteceu no Brasil 200, colocava lá eu, Luciano Hang. Ou seja, eu não sei se eu vendo muito jornal ou faço muito clique, mas sempre tento me colocar como se fosse o protagonista de tudo. Quero deixar bem claro, quem levou os caminhões para Brasília levaram porque quiseram participar daquele movimento cívico. Se houve algo de errado, temos que punir quem fez errado. Se alguém adentrou no Congresso ou no STF, nós temos que prender quem fez o errado. Agora, jamais querer colocar nas costas dos outros o que foi feito de errado por algumas pessoas. Eu estou do lado da verdade e estou muito, muito tranquilo. O que vão achar dentro do meu celular são grupos de WhatsApp, de qual eu pertenço, que me servem de matéria-prima para eu fazer as minhas redes sociais. Aliás, 12 milhões de fãs estão hoje bloqueados, eu estou censurado. Me cortaram a minha rede já em 2020 do Facebook, com 5,3 milhões, agora mais 5,3 milhões do Instagram, mais 1,5 milhão do Twitter, YouTube,
Enfim, para que cercear, para que fazer uma violência desse tamanho com alguém que se diz ativista político e quer que a minha voz seja a voz de todos os brasileiros? O Hang, eu entendi, você está se colocando distante de bolsonaristas que cometeram algumas agressões, que incitaram violência, etc. Aí eu queria só que você fosse mais claro, eu queria saber a tua opinião de uma forma mais clara em relação a essas pessoas. Você, por exemplo, o que você acha do Zé Trovão, né, que liderou esses protestos aí de invasão de Supremo, etc. e tal, que fez uma série de acusações, de agressões contra ministros? O que você acha do Alan dos Santos? Você concorda? Você acha que o trabalho, a atuação desses apoiadores do presidente, essa atuação, ela ajudou ou prejudicou quem apoia o presidente de uma forma, vamos dizer assim, dentro aí das quatro linhas, como gosta de dizer o Bolsonaro? Cláudio, quando nós estamos do lado do presidente, eles colocam empresários bolsonaristas. Quando empresários apoiam o ex-presidiário Lula, eu não vejo o que eles chamam de empresários lulistas ou empresários petistas. Ou seja, a sociedade hoje está muito dividida. Alan dos Santos, que eu saiba, é um jornalista, tem um programa. O Zé Trovão, eu passei a conhecê-lo agora, pessoalmente, em alguns lugares que eu fui, quando o presidente esteve agora em Santa Catarina e tal, eu nunca tive contato com o Zé Trovão. Eu sou contra qualquer manifestação de extremismo, tanto da esquerda quanto da direita. Mas vamos olhar um pouco para trás, né? Quando você falou que a extrema esquerda atacava o Congresso, o STF, queimavam carros, queimavam lavouras, queimavam, como já fez em algumas empresas de biotecnologias, e esse pessoal não recebia da justiça o mesmo tratamento que nós estamos recebendo. Hoje eu vejo que empresários, e todos eles, desses 8, são líderes nos setores, estou falando eu como Avan, Coco Bambu como restaurante, Mormai, o Morongo, o Pérez como Multiplan, que mais? São todos líderes dos seus setores, tentando botar num grupo privado do WhatsApp aquilo que pensa, até porque esse grupo do WhatsApp era bem eclético, tinha pessoas de todos os segmentos da sociedade, direita, de centro, de esquerda, e ali se fazia uma discussão. Aliás, o Marco Sintra acabou dias depois, disse, olha, eu faço parte desse grupo, e não tinha nada de errado. O Marco Sintra, que é hoje o vice-presidente da chapa da Simone Tebet, né? Como também o Constantino está lá, o Roberto Mota está lá. Eu respondi, inclusive, uma questão do Roberto Mota, aonde eles pegaram aquele negócio do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Então, estou muito tranquilo. Em grupos de WhatsApp, as pessoas conversam como se fosse numa mesa de bar, se sentem muito à vontade. Agora, eu queria que alguém entrasse nos grupos de WhatsApp do pessoal da esquerda e também colocasse à disposição de toda a imprensa. Deixa eu te perguntar, você falou muito bem, né? Você tem essa classificação de empresários bolsonaristas, empresários lulistas, empresários temeristas. Você não acha que empresário no Brasil tinha que cuidar dos seus negócios sem relação com o presidente da República, com o ministro, sem esse tipo de proximidade? Você não acha que você, como um empresário grande que vive, eu imagino que você seja a favor do livre comércio porque você vive dele, uma economia liberal, ela tem que ter menos Estado, menos governo, mais agentes privados fazendo o que eles sabem fazer, que é inovação, negócio, e fazer a economia prosperar, gerar riqueza, gerar emprego, etc. e tal. Eu não sei, eu tenho a impressão que no Brasil
o empresário ele precisa do governo para alguma coisa, ele está lá sempre puxando o saco do ministro da ocasião, da economia, do presidente, porque fica parecendo que ele quer algum tipo de retribuição. Como é que você se coloca nisso? Muito boa a tua pergunta, Cláudio. Eu acho que não. Eu acho que durante décadas e décadas, empresários eram coadjuvantes. E, na realidade, empresário pode sim ser o protagonista. Por que não um empresário poder tecer sua opinião? O empresário, afinal de contas, não é um cidadão? Não pode exercer o seu pensamento, a sua livre expressão? Por que somos diferentes? No caso meu, tenho 22 mil colaboradores, temos lojas praticamente em todo o Brasil, e nós não dependemos, nenhum desses empresários depende do governo. Talvez aí a liberdade de expressão. Nós não somos, nenhum deles ali era banqueiro, nenhum era empreiteiro, nenhum ocupa um monopólio, nós vendemos produtos para a população e nós queremos sim um Estado mais enxuto, um Estado mais competente, coisa que a esquerda não é. Aliás, né, a esquerda odeia ciências exatas, porque sabe que 1 mais 1 é igual a 2. O negócio deles é filosofia, né, é ideologias que possam ser discutidas durante 100, 200 anos sem chegar a nenhuma conclusão. Então, eu acho que chegou a hora, sim, do empresariado dar declarações, dizer o que é certo e o que é errado. Nós não vamos ter o Brasil que nós queremos andando para frente, tendo a esquerda no poder. Até porque eles querem a miséria. Né? Eles falam que gostam de pobre. Eles gostam tanto de pobre que quando chega no poder, a miséria é geral em todos os países que chegam. Em março, circulou um documento que teria sua assinatura pedindo restrição ao comércio da AliExpress, Shopee, Wish, etc., que são seus concorrentes diretos, você como grande varejista que é. Eu queria primeiro confirmar se esse documento é verdadeiro, se você fez algum tipo de pedido para o presidente ou para alguém do governo para levantar barreiras a esse tipo de importação. Cláudio, não procede. Na realidade, a Van continua crescendo. Nós crescemos 25% no primeiro semestre. Recorde de faturamento, recorde de lucro. E a Van vende 90% offline e 10% online. Então, esse pessoal não são meus concorrentes diretos. O que nós falamos sobre essas plataformas estrangeiras, que elas devem seguir pagando impostos como todos os brasileiros. Nós não podemos acreditar que você monta uma plataforma lá fora, entregue produto no Brasil e não pague impostos. Né? Uma carga tributária, como nós temos hoje no Brasil, de quase 50%, se nós considerarmos imposto de importação, PIS, COFINS, ICMS, sobre esses preços, é praticamente quase a duplicação dos preços. Então, o que nós até falamos é o seguinte: se entra produto no Brasil até $50 sem pagar impostos, que conceda esse benefício para todas as empresas nacionais. Então, até $50, hoje em torno aí de R$250, eu também possa vender combustível, produto, sem pagar impostos. Eu te garanto que eu consigo vender tudo pela metade do preço. Vamos ter igualdade. Se o brasileiro, o empresário brasileiro precisa pagar todos os impostos e as plataformas estrangeiras não precisam pagar impostos nenhum, então que fique tudo junto, fica tudo igual, que a gente, nós brasileiros, empresários brasileiros, passamos a vender até R$250, $50, sem pagar impostos. Aí a concorrência vai ser muito, muito melhor. Muito bem. Tem conversa tua com o Aras também, não? Não tem conversa comigo. O Aras, eu acho que, pelo que eu soube aí, né? É até interessante, né, Cláudio? Faz busca e apreensão de um celular, o cara entrega a senha, eles olham as mensagens e vazam para a imprensa. Tá certo isso? Não, lógico que não.
Né? Tá certo isso? A gente escreveu sobre isso aqui, a gente tem A batido nessas... ilegalidade é só para o outro lado ou vale para os dois lados? Tem que valer para os dois, lógico, naturalmente. Então, eu acho que coisas. Estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Se a população, se a imprensa, se a OAB. Eu não vi a OAB ainda falar sobre esse caso. Você já viu? A OAB Não, se pronunciar sobre isso? não. Eu não vi. Eu estou surdo ou a OAB está muda, né? Eu não ouvi nada sobre a OAB, sobre esse assunto, né? Sai uma reportagem na quarta noite, na terça-feira da semana seguinte, a gente é visitado pela Polícia Federal. Se a justiça brasileira funcionasse tão bem para todos iguais, realmente nós teríamos um Brasil diferente. Você acha que você precisa contratar o Zanin para poder tentar resolver isso aí, não? Olha, eu quero crer, de novo, que Alexandre de Moraes foi levado ao erro, e que ele possa sanar isso o mais rápido possível. Somos empreendedores, empresários, num grupo de privado de WhatsApp, numa conversa. Aliás, né, eles podem abrir esse grupo todo e jamais vão encontrar alguém falando com outro, vamos arranjar dinheiro, vamos levar para Brasília. Eu chamo do grupo dos velhinhos do WhatsApp querendo fazer o golpe da bengala. O mais novo sou eu, que vou completar 60. Né? Tem gente de 80, de 90, de 70. É uma vergonha o que fizeram. Eu acho que tem pessoas aí realmente ou acreditam no Chapeuzinho Vermelho, né? Ou realmente fizeram tudo isso para prejudicar o presidente Bolsonaro. Foi uma jogada política, talvez arquitetada, né, pelo Randolfo Rodrigues, que é coordenador do PT. Ou seja... Por que você não apela para a ONU? Não, acho que não precisamos ir tão longe, né? Eu acho que as pessoas precisam ter bom senso, colocar a mão na consciência. Eu acho que as pessoas, quando vem um erro e voltar para trás, talvez seja o símbolo maior da humildade e da simplicidade. Ser humilde é reconhecer erros. Nós não cometemos nada de errado. Como eu falo, eu acho que deveria, as pessoas que detêm o poder deveriam ter acesso a todos os grupos de WhatsApp para saberem o que lá se comenta. Eu acho que eles mudariam muito o seu estilo de pensar, de viver e de ver a sociedade brasileira. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp e o que a gente vê lá dentro desses grupos ali é uma indignação tão grande da sociedade, que o pessoal que detém o poder precisava escutar. Muito bem. O 7 de setembro agora, semana que vem, você vai para Paulista de novo? Não, eu vou para Brasília. Vai para Copacabana? Vou para Brasília. Você vem para Brasília? Como eu fui em 2014, 2019, desculpa, o primeiro ano do presidente, para Brasília, ver as Forças Armadas lá, naquele momento cívico, eu vou para Brasília dia 7 de setembro. Talvez eu vá para o Rio de Janeiro. De novo, momento nosso de 200 anos da nossa independência, nosso bicentenário. É um momento histórico. As pessoas dizem, não, mas vamos festejar esse 7 de setembro como todos os outros. Ok, mas 200 anos, é algo mais, é um plus. Quando você faz 6, 7 anos, é uma comemoração. Quando faz 10 anos, né, quando faz números assim completos, a gente comemora de maneira diferente. Então, eu estou achando até muito pífio a comemoração do bicentenário da nossa independência. Me disseram, não estava vivo, mas quando foi feito 150 anos, o Brasil comemorou muito os 150 anos de independência. Eu acho que no dia 7 de setembro agora, precisamos sim comemorar o 7 de setembro, né, a nossa democracia e principalmente continuar lutando pela liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Sem isso, somos um eterno prisioneiro da nossa sociedade. Para terminar, o PT
não faz autocrítica. Aliás, essa é uma característica da esquerda. O Lula não faz autocrítica, nega qualquer escândalo, crime, corrupção no seu governo e acha que tudo que ele fez deu certo, né? Então, assim, não admite os erros, inclusive na sabatina dele no Jornal Nacional, eu até escrevi um artigo dizendo que é a sabatina de um amigo meu, porque ele falava de um governo que tudo que era negativo, ele falou assim, não, isso aí não foi no meu governo. Ele só queria para o governo dele o que foi positivo. Vocês se colocam como uma oposição ao petismo frontal, né? Embora às vezes pareça que estão lado a lado. Por exemplo, nessa questão da autocrítica, eu não vejo o bolsonarismo fazer autocrítica. Você faria uma autocrítica agora em relação a esse governo, ao movimento bolsonarista? Se houve exagero, se houve erro, ou você acha também que foi tudo bom, foi tudo ótimo? Não, eu acho que foi muito esticado nesses 4 anos. Eu vejo o governo do PT, ou de toda a esquerda mundial, é uma catástrofe, né? Aliás, eu nunca viajei para passear. Sempre fui a trabalho ou para conhecer a sociedade daquele país, daquele continente aonde eu fui visitar. Eu conheço a União Soviética antes que ela era aberta. Eu estive lá na Alemanha Oriental quando abriu o portão de Brandemburgo. Eu visitei esses países. Eu vi com meus próprios olhos o que esse regime faz de mal para a sociedade. Eu estive há 30 e poucos anos atrás nesses lugares onde eles foram devastados. E quando adentrei no portão de Brandemburgo, estava eu dirigindo o carro, imagina eu há 30 e poucos anos atrás, e mais 3 colegas. Quando eu adentrei em Berlim Oriental, eu olhando aqueles prédios todos acabados, as portas caindo, tudo sem pintar há 40 anos, os carros destruídos, as sacadas caindo, e eu falei uma frase, eu gosto muito de frase de efeito. Como pode tão poucos fazer mal para tantos? O que eu vejo na esquerda é quem está no poder político vive comendo carne de vaca. Quem é o resto da sociedade come ovo, se come ovo. Ou seja, para eles se manterem no poder, todo mundo tem que ser miserável e depender do poder político. É esse o país que eu não quero. Eu quero um país realmente onde dê oportunidade para que todos os brasileiros possam sonhar, possam trabalhar, tenham oportunidade e enriquecer através do seu trabalho, sem precisar de políticos. Eu acho que nesses anos do Bolsonaro poderíamos ter conversado mais com toda a sociedade, principalmente a imprensa. Eu acho que nós, vencendo os próximos 4 anos, precisamos baixar as armas dos 2 lados, né? E que possamos levar boas informações para todos os brasileiros. Sim, temos muito mais boas notícias do que notícias ruins para dar aos brasileiros. Dar realmente um ânimo para o brasileiro, para que ele possa acreditar no país e fazer o Brasil uma das maiores nações do mundo. Nessa nação, eu acredito. Com a volta do PT, com a volta da esquerda, aparelhando toda a máquina pública, corrupção, incompetência, ideologias furadas, não tem país que possa dar certo. Acabou surgindo uma outra. Você me respondeu meio pela tangente essa aí, então vou ver se você responde a próxima. É a seguinte: todo mundo me pergunta aqui no chat, você se considera um patriota, está sempre de verde e amarelo, camisa do Brasil, está aí vestido com a camisa do Brasil. Por que você põe aquela cópia da Estátua da Liberdade na frente da tua loja, então? Olha, eu preciso ensinar para as pessoas que estão me ouvindo marketing. Eu sou disléxico. Todos disléxicos são marqueteiros. Pode pegar Walmart, Richard Branson, todo marqueteiro, né? O próprio nosso aí, Beto Carreiro Ward, é marqueteiro. O verde e amarelo foi realmente o marketing que eu encontrei a partir de março de 2018 para levar uma mensagem para todos os brasileiros. A Estátua da Liberdade, a fachada da Casa Branca,
foi marketing para a nossa empresa, que é conhecida hoje por isso. Ou seja, tudo que eu faço, eu tento colocar uma linguagem para que as pessoas possam entender a minha mensagem. E você nota que eu fiz muito isso nas eleições de 2018. Aliás, todo o marketing que eu faço, eu tento levar de uma maneira muito lúdica para as pessoas entenderem muito fácil. Aliás, a Estátua da Liberdade, né, representa a liberdade de um povo. Foi dada pela França para os Estados Unidos quando este fez 100 anos de independência, né? Então, é um símbolo meu, eu acredito na liberdade, acredito na livre iniciativa, não quero ajuda de governo, eu quero um governo que não atrapalhe. E a esquerda adora atrapalhar quem gosta de trabalhar. Aliás, a esquerda é malandra, ela odeia trabalhar e odeia muito mais quem gera emprego, liberdade e dignidade para a população brasileira. Muito bem. Luciano Hang, obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Um abraço, obrigado, pessoal. Tamo juntos.